Bem-vindos à nossa live 53, otimização de orçamento em campanhas CBO. Sim, moçada, eu sei, essa musiquinha que tava rolando antes de eu entrar aqui é uma merda. Eu odeio ela também, eu não sei porque que o YouTube coloca essa parada, mas na real eu sei, porque esse vídeo aqui, ele não é uma live, e isso não é um segredo, eu não tô fazendo uma fake live, tá fingindo que tá ao vivo, mas não tá ao vivo. Não, moçada, eu não estou ao vivo, isso aqui que vocês estão vendo é uma gravação, só que esse formato aqui onde a gente tá, que tem os comentários aqui num dos cantos, faz parecer com que a gente esteja numa live, mas na real a gente não tá. Ah, Pedro, e por que tu tá fazendo isso? Tu não vai fazer mais as lives? Não, eu vou fazer as lives, e o fato de eu estar fazendo esse conteúdo assim agora é por uma situação... Como é que eu posso falar isso? Ah, é uma situação que não acontece sempre. O que tá rolando? Cara, eu tô viajando, agora eu tô em Fiji. Quer dizer, agora eu tô, nesse momento eu tô aqui na minha casa em Londrina, hoje é dia 11 de agosto, como vocês podem ver, então eu vim do passado pra falar com vocês. Só que o meu eu do futuro, nesse momento, ele vai estar em Fiji, na praia, curtindo 2 semaninhas depois de tocar 5 lançamentos. Eu espero, meu eu do futuro, por favor, eu espero que os lançamentos tenham bombado, que tenha dado tudo certo, eu tenho fé. Mas é o seguinte, moçada, pra não deixar vocês sem live durante 2 semanas, eu me organizei aqui e pleno domingão, dia dos pais, o que eu tô fazendo? Tô gravando um conteúdo pra vocês, pra deixar disponível aqui no canal durante 1 semana, como a gente sempre faz. Claro, eu acho que nessas mais de 1 ano gravando aulas, teve 1 semana que eu não consegui gravar conteúdo, e tá tudo bem, 1 semaninha acontece, mas na medida do possível eu vou sempre tentar me virar em 2, 3, 4 pra conseguir gravar o conteúdo pra vocês, porque de novo não, nessa live eu tô falando isso pela primeira vez, cara, o que eu faço isso daqui é pelo resultado de vocês. Eu ganho alguma coisa fazendo essas lives? Claro, ganho, a galera assiste as aulas, eu crio mais audiência por aqui, a galera fica consumindo os meus conteúdos, e aí lá no futuro, quando eu for vender comunidade Sobral, vou vender comunidade Sobral pra quem? Pra vocês que estão consumindo esses conteúdos. Mas agora, nesse momento, a única coisa que a gente vai fazer aqui é entregar um conteúdo de valor da melhor maneira possível pra vocês. E cara, eu admito, eu me sinto a pessoa mais esquisita do mundo, falando sozinho aqui na minha casa, não tem o chatzinho, não tem a galera mandando os hashtags subindo. Moçada, então é o seguinte, vocês do futuro, eu preciso da interação de vocês mesmo de longe. Então, cara, tá aqui comigo, manda, por favor, eu tô pedindo, de verdade, no fundo do meu coração, eu vou me sentir menos solitário se eu fizer isso. Manda um hashtag subido no chat agora, pessoas do futuro. Essa hashtag é a hashtag pessoas do futuro é a hashtag dessa live. Vocês são as pessoas do futuro e na real que eu que sou a pessoa do passado. Moçada, é o seguinte, a gente vai fazer hoje a live 53 sobre otimização de orçamento em campanhas CBO. Pedro, o que é CBO? É aquele lanche do McDonald's? Não, seu burro, não é o lanche do McDonald's. CBO, na real assim, ó, o fato de tu não saber o que é CBO me mostra que tu não fez a premissa básica da filosofia Sobral de tráfego. O que é a filosofia Sobral de tráfego, Pedro? Filosofia Sobral de tráfego. Filosofia Sobral de tráfego é a filosofia que eu e muita gente segue sobre como fazer tráfego. E o mais engraçado é que tem gente que segue a filosofia Sobral de tráfego e não sabe que é a filosofia Sobral de tráfego, mas é a filosofia Sobral de tráfego. Então, a filosofia Sobral de tráfego é um conjunto de ensinamentos que ele te mostra como é que tu faz tráfego do jeito certo. E a premissa básica da filosofia Sobral de tráfego é o quê? Lerás a Bíblia. Quem que é a Bíblia, moçada? Moçada que segue nós há mais tempo. Manda no chat pra mim agora. Destrói esse chat e diz pra mim, quem que é a Bíblia? Quem que é a Bíblia do tráfego? Isso mesmo! Eu fui lá no futuro, olhei o que vocês responderam e tava todo mundo respondendo certo. A Bíblia é a central de ajuda. Então, cara, se tu não sabe o que é CBO, isso é a prova de que tu não leu a central de ajuda. É a prova de que tu ainda é um bosta e que tu tem muito pra evoluir, o que é uma ótima notícia. Por quê? Porque quando a gente é um bosta e tem muito pra evoluir, tem muito chão pela frente, tem muita coisa que a gente pode melhorar e com certeza a central de ajuda é o caminho. Mas eu estou aqui hoje não só para te chamar de bosta, porque eu tô aqui para fazer isso também, mas como também para te explicar esse tal desse CBO. CBO é a sigla para... Vamos lá, agora se puxa no inglês. Campaign Budget Optimization. Optimization.
Será que tem esse I aqui? Optimization? Ah, foda-se, meu inglês também não tá muito bom. Mas cara, é campanha, orçamento, otimização. Otimização de orçamento a nível de campanha. Isso que é o CBO. Cara, é o seguinte, algumas semanas atrás, para ser mais específico, 9 semanas atrás, eu fiz a live. Será que eu tô... Opa. Apertei um botão que cagou tudo por aqui. Pera aí, acho que agora acho que tá certo. Há 9 semanas atrás, eu dei uma aula que foi a live 44, se eu estou certo nas matemáticas. Nessa live 44 eu falei sobre CBO, tá? Eu dei todas as explicações sobre CBO, mas ficou faltando um pequeno detalhe sobre CBO. Ficou faltando o quê? A parte de otimização de orçamento em campanhas de CBO. Então, a live 44, peraí que eu tô até com o PDF dela aqui aberto. O PDF fica só disponível pra galera da comunidade. A live 44 era... Deixa eu ver qual é que era o nome. Era Campaign Budget Optimization, CBO, o tutorial completo. E aí, o que eu fiz dessa live 44? Eu expliquei pra galera exatamente o que era o CBO, como é que ele funcionava, eu dei todas as minhas impressões sobre os orçamentos do Facebook, eu expliquei a porra toda. Pedro, mas essa live 44, ela tá disponível pra gente assistir? Cara, normalmente ela não estaria, a live 44 não estaria disponível. Por que ela não estaria disponível? Porque como que funciona o Paranauê aqui? Terça-feira, 3 horas da tarde, a gente tem live. No caso, hoje, fake live. E aí essa aula fica disponível até segunda-feira da semana seguinte. Na segunda-feira da semana seguinte, eu tiro essa aula do ar. E aí eu tiro essa aula do ar. E para ter acesso à gravação da aula, material PDF, tem que fazer parte da minha comunidade, que a gente abre inscrições algumas vezes por ano. Mas depois que a aula saiu do ar, a aula não volta mais pro ar. Só por uma situação extraordinária. Essa palavra eu tava buscando. Só por uma situação extraordinária, como é esta aqui. Então, como a live 53 ela é um complemento da live 44, eu vou deixar a live 44 disponível para vocês presta atenção, hoje é terça. Essa live vai ficar disponível para vocês até sabadeira. Até sabadeira vai ficar disponível. Então, ó, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado eu não sei que horas que eu vou conseguir tirar ela do ar, mas provavelmente vai ser de manhã, mas eu não sei como é que funciona os fuso horário. Cara, não deixa pra sábado, não seja trouxa, não deixa pra sábado. Então vocês vão ter acesso essa semana a 2 lives. Live 53, que é a que eu tô fazendo agora, e a live 44, que eu falo mais sobre CBO e explico CBO em mais detalhes. Então pra você, seu chorão, que tá aí dizendo que não sabe o que é CBO, meu Deus do céu, me explica. Cara, fica tranquilo que a gente tem a live 44, onde eu explico tintim por tintim o que é CBO. Mas, Pedro, eu vou ver a live 44 agora, então. Não, cara, não vai ver a live 44 agora. O link tá aqui na descrição. Depois que essa aula acabar, tu vai ver a live 44. Nessa aula aqui eu vou te trazer os artifícios, os recursos para tu conseguir se virar sozinho sem a live 44, entender a live 43, entender a otimização de orçamentos, e depois tu vai partir para a live 44 e aí tu vai ir mais a fundo no CBO e tu vai ver como que mudaram algumas coisas de lá para cá. Pedro, que coisas que mudaram de lá para cá? O CBO que mudou? Não mudou o CBO, mudou a minha percepção sobre o CBO. Então assim, por que eu faço o modelo de live? Por que o meu modelo de conteúdo são lives semanais? Porque eu gosto da live também. Mas o motivo pelo qual eu faço o conteúdo desse jeito é porque o tráfego está sempre mudando, e fazer lives semanais me permite estar sempre acompanhando as mudanças do tráfego e as mudanças da percepção que eu tenho sobre o tráfego. Por quê? Porque, como eu sempre digo, cara, eu sou quem? Eu sou o carinha do tráfego. Então, como eu sou o carinha do tráfego, eu estou o tempo inteiro fazendo lançamento, o tempo inteiro apertando parafuso, o tempo inteiro aprendendo, e toda terça-feira eu trago esse conteúdo, esse conhecimento aqui pra vocês, tranquilo? E quando a gente falou lá na live 44, eu sabia o que era CBO, como que eu ia organizar mais ou menos as minhas campanhas de CBO, só que o que eu não sabia? Eu não sabia isso daqui, como é que eu ia otimizar os orçamentos das minhas campanhas CBO, mas agora eu sei, e aqui estou eu para ensinar vocês, beleza? Vocês vão até notar que essa vai ser uma live um pouquinho mais curtinha do que a maioria das minhas lives, que normalmente tem de 1h30 até 2h30 de live. Mas ainda assim vai ser uma live onde eu vou matar finalmente essa questão de CBO com vocês, tranquilo? Tá, então tá. CBO, o que é CBO? CBO é a otimização de orçamento
a nível de campanha. Pera aí, Pedro, eu sou muito novo nessa parada de tráfego, eu não entendi bulhufas dessa frase aqui. É o seguinte, vou te explicar rapidão a estrutura de campanhas do Facebook. No Facebook a gente tem campanhas, conjuntos de anúncio e a gente tem anúncio. As campanhas, antigamente, elas eram responsáveis por como é que eu posso dizer isso? Por configurar o quê? Elas eram responsáveis. O que a campanha mandava? O que a campanha fazia? A campanha nos dizia qual que era o objetivo. Então eu podia ter uma campanha com o objetivo de converter, uma campanha com o objetivo de gerar visualizações. Eu tinha diferentes objetivos nas campanhas. Os conjuntos de anúncio, eles mandam na porra toda. Então nos conjuntos de anúncio eu vou definir para quem, ou seja, qual que é o público, para quem, quando, durante qual período, quanto de dinheiro que eu vou gastar. Para quem, quando, onde e de que modo. Então, para quem, qual público, quando, qual período, quanto que eu vou gastar, onde que esse anúncio vai aparecer. Vai ser no Instagram, vai ser no desktop, vai ser no mobile, vai ser em todos os dispositivos. E de que modo? De que modo é a configuração da campanha. Se vai ser, como é que eu posso, de forma padrão ou de forma acelerada. Se eu vou considerar os cliques de um dia ou clique de 7 dias. Ih, Pedro, eu não entendi nada, eu vou embora da live. Não, cara, não seja um bosta. Se tu não entendeu uma coisa que eu falei, é porque talvez tu não tivesse pronto pra entender isso aqui que eu falei. E é bem provável que tu não leu a central de ajuda se tu não entendeu essa parada que eu falei. Então, tá tudo bem. Só segue a vida e segue pegando o resto do conteúdo sem se travar por causa de uma dúvida. Atropela a porra da dúvida e vai pra cima, beleza? Hashtag atropela a dúvida, tá? Então, o conjunto de anúncios mandava na porra toda e o anúncio era o quê? O que eu tô anunciando? Então, a campanha definia o objetivo, o conjunto de anúncios definia esse paranauê todo e o anúncio definia o quê? De um tempo pra cá, o Facebook lançou a opção da gente colocar o orçamento aqui, ó, no nível da campanha. Então agora é facultativo. O que é facultativo, Pedro? Tô falando bonito hoje. Facultativo é que a gente pode escolher onde que a gente vai colocar o orçamento. Se vai ser a nível de campanha ou se vai ser a nível de conjunto de anúncio, tá? Então antes eu tinha assim, campanha A. Aí dentro da campanha A eu tinha o público A, público B, público C, público D. Eu tinha esses 4 públicos dentro da campanha A e dentro de cada um deles eu tinha aqui o anúncio X, tá? Então o anúncio X, eu tinha um anúncio X dentro de cada um dos meus conjuntos de anúncio. E aí o que acontece? Antes eu definia aqui no público A o quanto que eu ia gastar. Então eu podia dizer, quero gastar R$50 no público A, quero gastar R$30 no público B. O público C, ele é gigantesco, mas ele é muito ruim. Então eu vou gastar só 5 nele. E o público D, o público D é muito bom. Eu vou gastar R$60 nele. Então isso aqui totalizava um orçamento de, deixa eu ver, 80 mais 60 mais 5, 80 mais 60 mais 5, 145. Então isso aqui totalizava um orçamento de R$145. Isso aqui era como eu era obrigado a fazer antigamente, quando não tinha como colocar o orçamento a nível da campanha. Hoje em dia, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar o orçamento no nível da minha campanha. Então eu vou simplesmente falar para o Facebook, R$145 para essa campanha, te vira, gasta X reais no público A, X reais no C, X reais no D, X reais no C, X reais no D. Vai ser tudo igual? Ele vai dividir 145 por 4? Não, ele vai escolher onde que ele vai gastar o dinheiro, onde ele vai preferir gastar o dinheiro, porque ele vai julgar que nesse conjunto de anúncio ele vai conseguir te trazer mais resultados, tá? Então isso aqui é agora quando é facultativo a escolha de onde que a gente vai colocar o orçamento. Pedro, mas isso vai deixar de ser facultativo? Espera aí que eu vou tomar um gole de café. Vai deixar de ser facultativo? Reza a lenda que sim. Isso ia acontecer em setembro. Só que agora eles já postergaram para fevereiro. Por que eles postergaram? Não sei, eu não sou dono do Facebook. Fevereiro. Até queria ser, mas não sou. Então eles postergaram para fevereiro. Eu tenho a impressão, é um achismo puro do fundo da minha cabeça, ninguém me falou, que eles não vão acabar com o orçamento a nível de conjunto de anúncio. Por quê? Porque não tem por que acabar com o orçamento a nível de conjunto de anúncio. Eles podem simplesmente tornar o orçamento a nível de campanha padrão, então, ou seja, quando tu criar uma campanha no Facebook, por padrão ela vai vir com o orçamento a nível da campanha, só que não tem por que não deixar uma opçãozinha ali de conjunto de anúncio. Mas eles podem acabar
com orçamento a nível de conjunto de anúncios também, sumir com isso daqui, que não vai fazer diferença. A gente vai conseguir se adaptar e vamos conseguir tirar o melhor proveito do novo recurso. Então, a parada é o seguinte, isso faz parte da filosofia Sobral também. Humanos odeiam mudança. Mudança. Essa é a oportunidade. Então, cara, enquanto tá todo mundo reclamando que alguma coisa mudou, vocês têm que estar fucking comemorando. Cara, mudou alguma coisa? Cara, eu comemoro, fico feliz. Agora, mudou o gerenciador de anúncios. Os baby bosta vão ficar reclamando. Os baby bosta vão ficar de mimimi. Ai, eu gostava mais da versão antiga. Foda-se se tu gostava mais da versão antiga. Foda-se. Ninguém quer saber a tua opinião. Não adianta ficar chorando que tu gostava mais da versão antiga. Por quê? Porque ela não vai voltar. É igual o CBO. Se agora se só puder CBO e não puder mais colocar orçamento a nível de conjunto de anúncio, a gente vai se adaptar. Tem gente que vai ficar chorando e tem gente que vai comemorar e vai se adaptar mais rápido, beleza? Então, se adaptem, meus queridos. Se adaptem, porque quem se adapta mais rápido come antes. Essa é a verdade. Quem se adapta mais rápido come a comida mais quentinha, senão a gente fica só com os restos. Tranquilo? Então, isso daqui que é o CBO. Agora a gente vai colocar o orçamento a nível da campanha. Qual que era o meu grande preconceito com o CBO quando eles lançaram o CBO? Meu grande preconceito era o seguinte, cara, lembra que eu falei aqui pra vocês que... Pera aí que eu vou dar uns Ctrl Z aqui. Ctrl Z, ó. Lembra que eu falei pra vocês que aqui no público C, ele era muito grande, mas eu achava ele meio ruim, então eu ia botar só R$5 nele? O problema é que quando eu coloco o orçamento a nível de campanha, o Facebook pode vir aqui e fazer isso daqui, ó. Gastar R$140 aqui... 0 aqui, 0 aqui e 5 aqui. Então o Facebook deliberadamente escolhe gastar todo o meu orçamento no público que eu não gastaria meu dinheiro. E aí eu achei, porra, isso aqui vai ser uma bosta, então o CBO vai me fuder. O que eu vou fazer? O que eu vou ter que fazer para garantir que o Facebook gaste o dinheiro no público que eu quero? Aí eu pensei em 3 possibilidades. 3 possibilidades. Possibilidade 1. Deixa todos os públicos no mesmo conjunto e acredita que vai dar bom. Ou seja, hashtag ninguém solta a mão de ninguém. Acredita que vai dar bom e ninguém solta a mão de ninguém. Isso aqui era a opção 1, como tá aqui. Opção 2. Faz uma campanha para públicos quentes e uma campanha para frios. Como assim, Pedro? Quem que são os públicos quentes? Públicos quentes, pessoas que já me conhecem. Visitou o site, viu o vídeo, lista completa, alguém que já viu a tua cara, alguém que já teve contato com algum conteúdo teu, alguém que já te conhece. E públicos frios são quem? Seriam os lookalikes e os públicos de interesse. Então, vamos dizer que o público A e o B são os públicos quentes. Eu teria uma campanha para A e B e eu teria uma campanha B para o público desse. Eu vou mudar o nome das campanhas, senão vai ficar confuso. Então, essa aqui vai ser a campanha dos quentes e essa aqui vai ser a campanha dos frios. Tá? Aí na campanha dos quentes eu vou botar 70 e aqui na campanha dos frios eu vou botar os 75. Aí dessa forma eu vou garantir que ele gaste dinheiro nos meus públicos quentes e nos meus públicos frios. Eu sempre apostei nessa opção aqui sendo a mais promissora de todas, tá? Aí depois, qual que seria a terceira opção? A terceira opção seria isolar um público por campanha. Dessa forma eu tenho total controle de quanto que eu gasto em cada um dos meus públicos. Eu acho que essa opção aqui é uma bosta. Por quê? Porque, cara, tu tá tirando mas grande parte do poder que o Facebook tem de otimizar as suas campanhas. E o tráfego, velho, o tráfego é uma... Olha só, eu tô muito filósofo hoje. O tráfego é uma gangorra. De um lado, tem o gestor de tráfego. Do outro, tem a ferramenta. O nosso objetivo é achar um equilíbrio. Não adianta só a gente brincar, só o gestor de tráfego brincar e não deixar a ferramenta fazer o trabalho dela também. Então o tráfego é esse equilíbrio entre deixar a ferramenta fazer e a gente fazer. Ah, Pedro, tu acredita que no futuro a ferramenta vai ficar tão boa que ela vai fazer tudo?
Não acredito. Sempre vai precisar de alguém pra mexer ali e apertar os botãozinhos. Ai, Pedro, e se isso acontecer, meu Deus do céu? Aí a gente se adapta. Tu não escutou o que eu falei há 1 minuto atrás, seu Zé Ruela? A gente se adapta, caralho. É o que eu falei, velho. Quando as coisas mudam, oportunidades surgem. Não é o contrário. As pessoas ficam muito noiadas. Ai, e se mudar? E se acabar? E, cara, se mudar, se acabar, comemora, seu Zé Ruela. Comemora, porque a gente tem a oportunidade de sair na frente. Toda mudança gera oportunidade, cara. Vocês têm que entender isso. Então não fica com essas viagens na maionese de ai, se mudar e se acabar o Facebook. Não. Foda-se, beleza? Então, eu acho que essa opção que é um público por campanha é uma bosta. Porque aí, nesse caso, eu teria uma campanha pro público A, uma campanha pro público B, uma campanha pro público C, uma campanha pro público D. Ia ficar mó ruimzão. Eu sempre apostei muito nessa estrutura aqui. Hoje em dia, qual que é a estrutura que eu aposto? Eu aposto numa quarta estrutura. De novo, moçada, o tráfego tá sempre mudando. E é por isso que eu dou essas aulas semanais. Qual que é a quarta estrutura? A quarta estrutura é uma única campanha com otimizações de orçamento por limites de gasto. Ih, Pedro, fudeu. Não entendi nada do que tu falou. Calma, meu querido. Ó, é o seguinte, cara, todos os nossos conjuntos de anúncio, quando a gente faz uma campanha de CBO, deixa eu pegar aqui a nossa campanhazinha. Então vamos fazer aqui, essa aqui é a campanha do CBO do Sobral. E ela tá com R$145. Vamos lá. Então, eu falei pra vocês o quê? Falei pra vocês que eu vou botar o orçamento de R$145 aqui na minha campanha. E o que ia acabar acontecendo? O Facebook ia gastar mais dinheiro nos meus públicos mais amplos do que nos meus públicos mais frios. Então, vamos lá. A gente vai criar agora a lista das preocupações. São as coisas que tu tem que te preocupar na tua campanha de CBO. Então, vamos lá. Primeira preocupação que tu tem que ter na tua campanha de CBO. Não deixar a campanha gastar todo o dinheiro nos públicos mais amplos. Então, como eu falei pra vocês aqui que o C era o público muito amplo, só que eu achava ele meio ruim. Aí eu vou lá, ligo o CBO, acontece isso. Quais são as minhas opções, cara? Eu posso fazer isso daqui que eu falei aqui antes, 2 ou 3, mas o que eu quero fazer mesmo é essa opção 4 e eu tô falando pra vocês fazerem isso daqui porque eu acredito que essa é a melhor opção de todas, tá? Segundo os meus testes, não é só do meu achismo que eu falo isso. Então o que a gente vai ter aqui? Cada conjunto de anúncio vai ter um mínimo e um máximo. Como assim um mínimo e um máximo? Eu posso estabelecer para cada um dos meus conjuntos de anúncio um mínimo de dinheiro que esse conjunto de anúncios tem que gastar ou o máximo. Então eu posso chegar aqui no público A e posso dizer assim, ó Facebook, beleza, tu tem R$145, mas o mínimo que tu tem que gastar nesse cara é 5. E no máximo 50, para não gastar todo o dinheiro nesse cara aqui. Ah, esse outro maluco aqui. Então, o mínimo que tu tem que gastar nesse cara aqui é 15. E o máximo que tu pode gastar nele, esse aqui eu não vou botar máximo. Se ele gastar todo o dinheiro aqui, tá tudo bem, porque esse público aqui ele é muito boladão. Então, nesse aqui eu não vou colocar máximo. E no público C? O público C, esse daqui eu quero colocar só o máximo. Esse aqui tem que ter o máximo de R$5, sem mínimo. Eu posso estabelecer só um mínimo ou só um máximo? Sim. Então, a gente estabelecer mínimos e ou máximos. Então eu posso colocar os dois ao mesmo tempo ou colocar só um. Normalmente, na maioria das vezes, a gente vai colocar só um, tá? E eu já vou te explicar quando que a gente vai usar os mínimos e quando que a gente vai usar os máximos. A otimização de orçamento do CBO, ela consiste em 2 partes e uma delas é aprender a mexer nos mínimos e nos máximos. Vocês vão ver na aula 44 que eu me confundi um monte com esses mínimos e máximos, mas cara, demorou foi uma semaninha, eu já tava pegando a manha de como é que usava os mínimos e máximos. Essa semana que eu tô agora, eu tô em 5 lançamentos, né? Então eu tô no lançamento agora do Ítalo Marcilli, do Mairo Vergara, do Jerônimo Temel, do Érico Rocha, do Rafael Ferreira e são 6, e da Pi Investimentos. Cara, em todos esses lançamentos, exceto da Pi Investimentos, que eu não tô fazendo a parte de Facebook, em todos eles a gente não usava CBO, a gente começou a usar CBO e os resultados explodiram. Então, Pedro, tu recomenda que eu use CBO? Sim, recomendo.
Em quais situações? Já vamos falar disso também, tá? Eu vou deixar anotado aqui, então, tem a lista de preocupações, 2, não, aqui ó. Quando usar e não usar CBO. Normalmente eu teria uma colinha com essa estrutura já montada, mas hoje eu dei um play aqui e já saí fazendo live muito louco. Mas CBO é o poder, tá? Então, a gente vai ter que aprender a mexer nos mínimos e nos máximos, tá? Então, eu vou botar aqui, então, otimizando seus orçamentos. Parte 1, orçamento da campanha. Parte 2, orçamento dos mínimos e máximos. Então vamos lá. Essa aqui é a campanha de Sobral. Eu estabeleci aqui que o meu público A vai ter um mínimo de 5, um máximo de 50. O meu público B vai ter um mínimo de 15. O público C vai ter um máximo de 5. E o público D, eu vou colocar nele um máximo de 60, para ele não gastar todo o dinheiro. Então o que acontece, moçada? Eu acabei de tirar da minha cabeça aqui esses valores. E eu recomendo que vocês nunca façam isso. Pedro, por que tu fez? Porque eu queria te dar um exemplo. Cara, é muito difícil de tu estabelecer esses mínimos e máximos quando tu não tem um parâmetro. Vamos dizer assim, se eu entro nessa campanha aqui, vamos dizer que ela tá zeradinha, nunca gastou dinheiro. E eu sei que o público C não é muito bom. Eu quero testar ele, mas eu não quero gastar muito dinheiro nele. Essa é a única coisa que eu sei. Cara, eu entraria na campanha assim, ó. Máximo 5 e aqui máximo... assim, ó, eu entraria assim na campanha. Quando que eu faria uma campanha assim? Se eu soubesse que o público C, ele é uma bosta, ou não é tão bom, ou eu tô com medo de testar ele e eu não quero investir muito nele. Aí eu botaria o máximo de 5 aqui no público C. Se eu soubesse que eu não quero gastar dinheiro só em público frio, vamos fazer essa situação. Se eu não tenho problema em gastar dinheiro com todo o meu dinheiro em público frio, cara, a campanha ia ser desse jeito. Se eu tenho problema com gastar todo o meu dinheiro em público frio e eu quero que a campanha gaste dinheiro nos públicos quentes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir... Vamos lá. Então, agora a parada tá começando a ficar mais complexa. Eu tenho que garantir que a soma dos máximos dos públicos quentes seja pelo menos... que a soma dos máximos tem que ser igual ao que eu estou disposto a gastar em públicos frios. Então vamos lá. A soma dos máximos dos públicos frios tem que ser... Presta atenção. A soma dos máximos dos públicos frios tem que ser igual, menor ou igual, ao que eu estou disposto a gastar em públicos frios. Então vamos dizer assim, tô disposto a gastar metade desse meu orçamento, eu vou arredondar para 140 para ficar mais fácil. Eu tô disposto a gastar metade do meu orçamento nos públicos frios, tá? É metade, mais do que a metade eu já acho exagero, eu quero que ele gaste dinheiro aqui no A e no B também. Então o que a gente tem que fazer? A soma dos máximos dos públicos frios, ela tem que ser igual a metade do orçamento. Então o que eu vou fazer aqui? No público D, eu vou estabelecer o máximo de 65. Dessa forma eu garanto que, somando o público D e o público C, no máximo ele vai gastar R$70 entre esses dois aqui, que são os meus públicos frios. Eu vou deixar eles de azulzinho aqui para vocês entenderem que eles são os frios e esses daqui são os quentes. Então a soma dos máximos dele tem que ser igual, menor ou igual ao que eu estou disposto a gastar em públicos frios. Ou a soma dos mínimos dos públicos quentes tem que ser igual ou maior ao que eu estou disposto tem que ser igual ou maior ao que eu estou disposto a gastar nos quentes. Tá? Então uma outra situação aqui seria não colocar o máximo aqui nesse cara de 65 e a gente estabelecer um mínimo aqui para esse cara de, vamos dizer que a gente sabe que
Vamos dizer assim, eu não sei quem que é melhor, o A ou o B. Eu posso estabelecer um mínimo de 35 para esse cara e um mínimo de 35 para esse cara. Então ele vai gastar no mínimo 35 aqui, no mínimo 35 aqui. Vai gastar 70 entre os dois, sobrou outros 70, ele vai gastar entre esses caras aqui, tá? Esse daqui, claro, é um exemplo que tem vários pontinhos falhos, mas dá para entender o conceito. Galera do chat, eu sei que agora tem uns bosta que estão falando, mas não sei o que, mas aí ele vai gastar todo o dinheiro no público D, porque tu vai deixar sem espaço, para ele gastar em outros públicos. Cara, esse é só um exemplo para tu entender o conceito. Qual que é o conceito aqui? O conceito é o seguinte: evita começar a tua campanha cheio de mínimos e máximos, como eu fiz lá na aula 44. Isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Por quê? Porque no começo da campanha tu tem poucas certezas e muitos achismos. Tu tem que trabalhar com as tuas certezas. E o que tu vai pensar nas tuas certezas? Cara, tu vai pensar o seguinte: tu vai pensar nas duas premissas básicas para os mínimos e máximos. A primeira premissa básica, então vamos lá. Premissas básicas dos mínimos e máximos. As premissas básicas são o seguinte, são 3. Primeira premissa básica: estou disposto a gastar todo meu dinheiro em públicos frios? Se a resposta for não, tu vai fazer isso daqui. A soma dos máximos dos públicos frios tem que ser menor ou igual ao que eu estou disposto a gastar nos públicos frios. Então os máximos aqui, eles vão estabelecer um limite de gasto para esses dois caras aqui. Então essa aqui é a primeira premissa. A segunda premissa é: tem algum público que não estou seguro de investir? Se tiver algum público que tu não está seguro de investir, ou seja, o público C aqui, porque a gente está com um pouco de medo dele, tu vai estabelecer um máximo para ele não torrar todo o teu dinheiro e tu começar aos poucos. Depois a gente pode editar esse valor e ir melhorando a nossa campanha. E número 3, tem algum público que eu quero dar preferência? Então vamos dizer que o nosso público B é o público mais boladão de todos e com ele eu quero gastar bastante dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Estabelecendo um mínimo de R$50. Então aqui a gente já começa a entender para que servem os mínimos e máximos. Então o orçamento dos mínimos e... Eu vou mudar a ordem aqui. Orçamento dos mínimos e máximos. Vamos lá. Quando que a gente vai usar um mínimo? A gente vai usar o mínimo em 2 situações e a gente vai usar o máximo em 2 situações. O mínimo ele vai servir para quê? Para garantir um valor gasto ou potencializar um conjunto bom. E o máximo vai servir para quê? Limitar um valor gasto ou segurar um conjunto ruim. Então a gente vai usar o mínimo para garantir um valor gasto. Quero garantir que esse cara gaste pelo menos 50. Vou estabelecer um mínimo, não um máximo. Vou estabelecer um mínimo. Quero limitar o meu público C porque eu acho que ele vai ser ruim. Premissa 2. Vou estabelecer um máximo. Então o máximo vai servir para limitar e o mínimo vai servir para garantir um valor gasto. Tá, Pedro, mas eu não entendi essa outra parte. Como assim potencializar um conjunto bom ou segurar um conjunto ruim? Vamos ver essa parada na prática. Vamos lá. Eu tenho a minha campanha aqui de captação de leads. Peguei aqui os últimos 7 dias, ela tá com R$200 por dia. Eu vou dar um zoom in aqui para vocês. Ela tá com R$200 por dia no nível da campanha. Então tá aqui, ó, CBO, ela nem é mais one time, agora ela é ongoing. Vou até mudar o nome dela aqui. Ongoing. Ela vai rodar, essa campanha roda o tempo inteiro. Então ela tá com R$200 por dia, ela é uma campanha de lead, eu tô disposto a pagar R$3 no lead e ela fez 645 conversões na última semana, eu quero pagar 3. Ah, Pedro, essa frequência? Foda-se a frequência, meu querido. O que importa é isso daqui, ó. Eu tô disposto a pagar 13 e tá 2,60? Tá bom, eu não olho pro resto, eu olho pro objetivo que eu tô buscando. Tem que ser objetivo no tráfego, porque senão tu fica devaneando em métricas e isso não te leva a lugar nenhum, tá? Eu vou até pegar aqui as minhas métricas certas
pegar aqui, ó, Ads conversão. Agora sim, resultado, custo por resultado, orçamento, valor gasto, é isso que me interessa. O que eu vou fazer agora aqui com vocês? Vou otimizar essa campanha. Vou fazer a primeira otimização, que é a otimização de mínimos e máximos. Como que eu faço a otimização de mínimos e máximos? Ordeno pelo custo por resultado. Vamos lá. Pera aí, rapidinho, só deixa eu... Pera aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu fiz? Aí, agora deu certo. Deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui os meus mínimos e máximos, e aí aqui eu tenho 24 conversões no interesses a R$4. Ou seja, nos últimos 7 dias, esse cara aqui, ele fez lead a R$4. E eu não quero que ele faça lead a R$4, eu quero que ele faça lead a 3. Então, eu quero segurar esse cara aqui, eu quero que ele tá ruim e eu quero melhorar o resultado dele. O que eu uso se um conjunto de anúncio tá ruim e eu quero melhorar o resultado dele? Eu vou usar um máximo. Então, eu vou usar o máximo para melhorar o resultado dos ruins. Eu vou até reescrever lá o que eu falei. Então, o máximo vai limitar um valor gasto ou melhorar um resultado ruim. E esse aqui vai potencializar um resultado bom. Não, eu vou botar ou explorar ainda mais um resultado bom. Vamos lá, então. O cara tá ruim, vou usar um máximo. Então eu vou editar aqui o conjunto de anúncio, vou entrar aqui dentro dele. Ah, esse aqui já tá até com os máximos. Finge que ele não tava. Eu pensei que ele tava sem máximos. Foi erro meu, moçada. Me desculpem. Então, vamos fingir que esse cara aqui não tem máximo nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que ele está gastando em média por dia, porque eu estou analisando aqui, ó, últimos 7 dias. Então, qual que é o primeiro passo? É pegar esses R$97 que ele gastou durante os 7 dias. Então, eu vou pegar aqui, ó, 97 e vou dividir por 7. Ele está gastando em média R$13 por dia. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um máximo para ele que seja menor do que o que ele está gastando por dia. Então, como que eu faço no máximo aqui? Para melhorar um resultado ruim. Então, para melhorar um resultado ruim, com um máximo, eu estabeleço um máximo que seja menor do que a média que o conjunto gasta por dia. Como assim, Pedro? Vamos dizer que o meu conjunto que tá ruim, ele tá gastando R$100, ele gastou R$700 na semana. Se o cara gastou R$700 em 7 dias, ele tá gastando mais ou menos R$100 por dia. Se esse conjunto tá ruim, o que eu tenho que fazer? Eu vou estabelecer para ele um máximo de R$90 por dia. Por quê? Porque dessa forma, na semana seguinte, ele vai ter gasto não R$700 em 7 dias. Ele vai ter gasto R$630 em 7 dias. Ou seja, R$90 por dia. Por quê? Porque eu estabeleci que no máximo esse cara ia gastar R$90 por dia. Ah, ele ainda continua ruim. O que eu vou fazer? Vou diminuir ainda mais o máximo dele. Vou estabelecer o máximo dele para R$70 por dia. Então, para melhorar um resultado ruim com o máximo, Peraí. Escabelo, não é escabelo. Para melhorar um resultado ruim com o máximo, eu estabeleço. Agora sim. Estabeleço um máximo que seja menor do que a média que o conjunto gasta por dia. Então, para melhorar um resultado ruim, deixa eu botar todo mundo aqui da mesma cor, a gente vai fazer isso. Vou botar entre parênteses aqui. Então vamos lá, vamos fazer com os outros aqui também. Tomara que a gente não tenha máximos estabelecidos para esses caras aqui. Facebook e Instagram, envolvimento 365 dias. Lead tá a 13,28, eu quero pagar 3. Vamos dar uma seguradinha nele. Quanto que ele tá gastando por dia mais ou menos? Se ele gastou 140 ao longo de 7 dias, ele tá gastando por dia mais ou menos uns 20. Vou estabelecer um máximo para ele. Ó, esse aqui também já tava com mínimos e máximos. Eu vou tirar fora e fingir que não tava. Vou estabelecer para ele um máximo de um valor que seja abaixo de 20. Ah, o quanto abaixo de 20, Pedro? Ele está gastando 20 por dia. O quanto que eu vou estabelecer? Depende do quão ruim está o meu resultado. Quanto pior tiver o meu resultado,
mais abaixo de 20 eu vou estabelecer o meu máximo. Então se ele estivesse fazendo lead a 5, provavelmente eu estabeleceria o máximo dele a 10. Mas como ele está fazendo lead a 13,28 e eu quero pagar 3, eu vou estabelecer o máximo dele perto de um valor de 3, que é tipo uns 17, 18 reais. E aqui eu não me importo de usar valores quebrados, tá? Então aqui eu vou estabelecer o máximo de 17, que vai garantir que na próxima semana esse cara gaste menos dinheiro, e se ele gastar menos dinheiro, provavelmente o custo por resultado dele vai ser menor também. E aí agora aqui a gente entrou na faixa boa. O que é a faixa boa? É a faixa dos caras que estão com o preço que eu quero pagar. Por exemplo, esse cara aqui tá com um lead a 2,39. Eu quero pagar 3 reais nele, eu posso explorar ele ainda mais. O que eu vou fazer então? Eu vou, olha só, que engraçado, ele tá com um máximo aqui. Ele tá com um máximo de 15 reais por dia, que tá limitando ele. Se eu pegar a média dos últimos 7 dias aqui, esse cara aqui, ó, ele gastou 75 reais nos últimos 7 dias, ele tá gastando em média 10 reais por dia. Ele tá limitado pelo meu máximo. Então, olha só, ele tá gastando 10 reais por dia mais ou menos. O que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou estabelecer um mínimo que seja maior do que o que ele está gastando por dia. Então, para explorar ainda mais um resultado bom, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, para explorar ainda mais um resultado bom, eu estabeleço, vou botar aqui, ó, com o mínimo, eu estabeleço um mínimo que seja maior do que a média que o conjunto gasta por dia. Então o que eu vou fazer aqui? Esse cara aqui está gastando mais ou menos 10 reais por dia. Eu quero que ele gaste mais. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o máximo dele e vou estabelecer um mínimo maior do que ele está gastando. Então, se ele está gastando 10 por dia, eu vou botar para ele gastar no mínimo 15 reais. Então, de novo, raramente eu vou trabalhar com mínimos e máximos dentro do mesmo conjunto de anúncio. Eu pensei que isso era bom lá na aula 44, mas eu descobri que não. O que eu quero mesmo é usar os mínimos para potencializar os melhores e usar os máximos para limitar os piores. Então, acabei de usar o máximo nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou entrar aqui, ó, esse cara aqui tá com um mínimo de 70 reais por dia. Vamos ver, ele gastou 589 nos últimos 7 dias. Então eu vou pegar aqui, 590, vou arredondar. 590 por 7, ele tá gastando 85 reais por dia, 84. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o mínimo dele, porque eu quero que ele gaste mais dinheiro, porque ele ainda tá bom. Então eu vou estabelecer um mínimo para ele de 90 reais. Estabeleci um mínimo para ele de 90 reais, vou pro próximo. Esse próximo aqui gastou 85, tá gastando mais ou menos uns 12 reais por dia. Então tá aqui, ó, 12 reais por dia. Gastou 12 reais por dia e tá com lead a 2,58. Quero explorar ele mais ainda. O que eu vou fazer? Esse cara aqui, eu vou tirar o máximo dele que tá 15 e vou estabelecer o mínimo dele como 15. Então, de novo, esses caras estão com os máximos e mínimos errados porque eu não tinha otimizado essa campanha ainda. Tá? Então assim, agora é que é a primeira vez que eu tô ajustando ela é aqui na frente de vocês. Então esse outro cara aqui, vamos ver como é que ele tá. Ele gastou 719 e tá fazendo lead a 2,6. Então ele tá gastando tipo uns 100 reais por dia. Se eu entrar aqui, ó, ele tem um máximo limitando ele para 150. Eu vou estabelecer o mínimo dele para 100, tá? E vou tirar o máximo, só para ver o que ele acontece. Aí olha só o que aconteceu. Eu acabei de estabelecer um mínimo de 100 reais para esse cara aqui. E o que o Facebook me falou? O limite de gasto mínimo é maior que o orçamento da campanha. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Então vamos botar aqui na nossa lista de preocupações. A soma do limite dos mínimos, não pode ultrapassar o valor gasto da campanha. O orçamento da campanha, desculpa. O orçamento da campanha. E aí eu vou fazer o observação aqui. Se isso acontece durante uma otimização, das duas uma. Tu fez cagada ou
tu poderia estar gastando mais dinheiro. Se tu fez a otimização certa, como eu fiz aqui agora, cara, se eu fiz a otimização certa e apareceu uma mensagem para mim de que a soma dos meus mínimos ela tá maior do que o orçamento da campanha, é sinal que eu posso vir aqui na minha campanha e aumentar o orçamento dela de 200 para 300 reais por dia. E aí agora sim eu tenho mais dinheiro aqui para gastar nessa campanha e eu não vou estar com aquele erro de que a soma dos mínimos está bugada, ó. Agora não apareceu o erro aqui. Então, moçada, moral da história. O que eu tenho que fazer para otimizar meus orçamentos? Eu vou usar mínimos e máximos, tá? Vamos se atentar ao seguinte. Procura começar a tua campanha sem muitas limitações, tá? A gente só vai começar com limitações nesses 3 casos aqui. É isso daqui que tu vai te perguntar para limitar ou não a tua campanha, tá? E aí, essas 2 respostas aqui, elas vão responder como que tu vai fazer a tua distribuição por aqui, tá? E aí, vamos deixar rodar a campanha. Deixou rodar, a gente vai otimizar. Nós vamos usar os máximos para limitar os ruins, vamos usar os mínimos para explorar ainda mais os bons. Beleza, Pedro? E como que eu faço para otimizar o orçamento da minha campanha? Para otimizar o orçamento da minha campanha, o que eu vou fazer? A otimização de orçamento da campanha, ela vai ser feita do seguinte modo. Se o meu CPA, eu vou botar o CPA que é o custo por lead, o custo por resultado. Se o CPA estiver abaixo do que eu quero pagar, eu posso aumentar. Se o CPA estiver acima do que eu quero pagar, eu posso otimizar mínimos e máximos em busca de uma melhora, ou B, diminuir o orçamento da campanha. Então, toda vez que eu diminuir o orçamento da minha campanha, vamos dizer assim, que eu quero pagar R$1 no lead nessa campanha aqui, eu ia ter que diminuir o meu orçamento, porque só a otimização de mínimos e máximos não ia dar conta de melhorar tanto assim a minha campanha. Essas otimizações de mínimos e máximos, elas são otimizações um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, de pequenas engrenagens. Vamos dizer assim, os mínimos e máximos eles vão trabalhar com os centavos aqui do orçamento, com as dezenas de reais aqui do orçamento. E aí, a otimização de orçamento da campanha, ela é uma engrenagem maior. Então é mais fácil de eu movimentar o meu custo por resultado mexendo no orçamento da campanha do que no orçamento dos mínimos e máximos. Mas de novo, aqui nós somos os carinhas do tráfego, a gente quer saber como é que a gente mexe nas pequenas engrenagens para tentar fazer esse cara aqui diminuir de 2,65 para quando vê 2,20. E se eu consigo diminuir o orçamento, se eu consigo diminuir o preço geral da campanha, otimizando mínimos e máximos, eu consigo vir aqui e aumentar mais e mais e mais e mais e mais o meu orçamento até chegar no custo por resultado que eu quero pagar, beleza? Pedro, como que funciona para vídeos? Cara, a lógica é exatamente a mesma coisa. É só tu trocar a palavra lead por custo, a palavra custo por lead por custo por visualização. A lógica é exatamente igual. O que é mais importante aqui é tu entender que o mínimo ele vai servir para garantir um valor gasto ou explorar ainda mais um resultado bom e que o máximo vai servir para limitar um valor gasto ou melhorar um resultado ruim. Então, o máximo a gente vai usar em conjuntos de anúncio que estão acima do que a gente gostaria e o mínimo a gente vai usar nos que estão abaixo. Além de usar o máximo e o mínimo para otimização, que é essa parte colorida aqui, a gente ainda vai usar o mínimo e o máximo para garantir valor gastos ou limitar um valor gasto, então, de algum conjunto de anúncio, beleza? Então tá. E aí, orçamento da campanha, já falei. Quando usar e não usar CBO, por enquanto a gente tem a opção facultativa ainda de usar e não usar. Quando usar e quando não usar, cara, eu recomendo assim, ó, 90% das vezes use CBO. Por quê? Para tu já ir te adaptando às otimizações de mínimos e máximos, tá? E porque o resultado do CBO, ele tá muito melhor do que o orçamento a nível de campanha. E aí, cara, é batata, velho. Eu fiz os testes em contas grandes, mudei as campanhas de orçamento de a nível de conjunto para CBO e do dia para noite o custo por lead caiu de 30%, 40%. Então, se tu tá com as tuas campanhas com orçamento a nível de conjunto, pelo amor de Deus, termina essa live e troca eles para CBO para já ir te adaptando. Quando que tu não vai usar o CBO? Quando não usar
Quando não usar, cara, 10% das vezes, que é quando tu vai precisar de um controle absurdo do quanto que está sendo gasto. Por exemplo, numa campanha de remarketing. Cara, eu ainda remarketing. Eu ainda acho muito mais fácil garantir o valor gasto de um conjunto com um orçamento a nível de conjunto. É muito mais simples. Por quê? Porque quando o orçamento está a nível de conjunto, eu não preciso apertar no botão editar e aí vir aqui e estabelecer um mínimo. Isso quando está no... Desculpa. Quando o orçamento está a nível de conjunto, eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente posso vir aqui nas próprias colunas e editar o orçamento. Isso acelera muito o meu trabalho. Então, por uma questão de praticidade, eu gosto de ter o orçamento a nível de conjunto quando eu preciso de muito controle do quanto que é gasto num conjunto, no outro. E aí isso vai acontecer principalmente em campanhas de remarketing, onde eu, sei lá, para quem faz lançamento para remarketing para aula 1, para aula 2, ou para quem trabalha com públicos que são muito bons e muito ruins dentro da mesma campanha, isso também às vezes acontece. Mas assim, é possível hoje em dia tu fazer tudo que tu faz no orçamento a nível de conjunto na campanha de CBO. Então, se eu pudesse dar um conselhão assim de amigo para vocês, cara, usa CBO 99% das vezes, entendeu? Na real que eu tô viajando de não estar usando o CBO no remarketing ainda para não estar me adaptando. Ah, Pedro, mas vai que continue o orçamento a nível de conjunto. Cara, mas ninguém sabe, entendeu? Ainda é uma incógnita, a gente ainda tá descobrindo a parada. Claro que tem vários detalhezinhos sobre CBO que a gente só vai aprender usando e usando e usando. Como vocês vão ver que o meu entendimento de otimização de orçamento da aula 44 para a aula 53, cara, tem um canyon de diferença. Agora eu só uso CBO e eu destruo nessa parada aqui usando os mínimos e os máximos. Os mínimos e na minha opinião, os mínimos e os máximos salvaram o CBO e aí eles tornaram a parada da otimização de orçamento ainda melhor. Por quê? Porque antes a gente só tinha a otimização de orçamento no nível do conjunto. Cara, agora a gente tem duas otimizações de orçamento. A gente tem a otimização de orçamento quando? No nível de máximos e mínimos, e a gente tem a otimização de orçamento a nível de campanha. Então agora não é que CBO agora não precisa mais me preocupar com orçamento, não. Agora a preocupação com o orçamento é dobrada. E isso para o gestor de tráfego é lindo. Por quê? Porque é mais uma engrenagem para a gente apertar e a gente fazer ela funcionar da melhor maneira possível, beleza? Então, quando não usar CBO, 99% das vezes use CBO, 1% das vezes não use o CBO, que é quando tu precisa de mais praticidade para garantir valor gasto em um ou mais conjuntos, tá? Mas normalmente vai de CBO que a parada vai dar bom, já começa a te acostumar. Lista de preocupações: não deixar a campanha gastar todo o dinheiro nos públicos mais amplos. Normalmente eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Sempre estabelece ali depois de alguns dias os mínimos e os máximos para fazer com que a campanha gaste dinheiro nos públicos quentes. A soma dos mínimos não pode ultrapassar o orçamento da campanha. E 3, às vezes os máximos bugam. Como assim, Pedro? Às vezes os máximos bugam. Vamos dizer assim, eu tô aqui com a minha campanha, deixa eu pegar um que tem um máximo. Às vezes eu tô aqui na minha campanha e eu estabeleci um máximo de R$10 por dia. Aí esse cara aqui acabou ficando muito bom na semana seguinte e eu quero tirar fora esse máximo. Aí quando eu tiro fora esse máximo aqui, aparece um erro. Diz assim, pô, o seu máximo tá errado. Você tem que estabelecer algum máximo. O que você vai fazer nesse caso? Se tu quer tirar um máximo de um conjunto de anúncio e tu não consegue simplesmente vir aqui e apagar e deixar ele sem nenhum máximo, o que tu faz? Tu bota aqui, ó, 999999. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu tô garantindo que o valor máximo nesse cara aqui seja infinito, ou seja, se é infinito é igual a zero. Zero é igual a infinito nesse caso, tá? Então, então vamos dizer assim, tá R$10 de máximo aqui. Eu quero tirar esse máximo porque esse conjunto de anúncio ficou bom. Eu não quero mais trabalhar com máximo nele, agora eu vou começar a trabalhar com mínimo nele. Mas eu tirei o máximo e ele bugou. Ele deu algum erro. O que eu tenho que fazer? Estabelece um máximo que é maior do que o orçamento da campanha e tu vai garantir que esse cara aqui não tenha máximo, tá? Então, se os máximos, às vezes os máximos bugam, nesse caso é só estabelecer um orçamento máximo maior do que o valor da campanha, tá?
tá? Então dessa forma a gente está tornando aquele máximo infinito, que é a mesma coisa que deixar ele sem nenhum máximo. Afinal de contas, se eu não estabeleço o máximo, ele é infinito. Se eu estabelecer um máximo aqui que é igual ao valor da campanha, ele ainda assim é infinito, porque ele pode gastar todo o dinheiro da minha campanha, beleza? Mas nesse caso aqui eu vou manter ele a R$10. E essa otimização é realmente a otimização que eu vou fazer aqui na minha campanha. Vou até publicar as minhas alterações, tá? Então, eu acho que lista de preocupações são essas 3 aqui. Ah, e aí, cara, de quanto em quanto tempo que eu otimizo? De quanto em quanto tempo otimizar? Cara, tempo de otimização sempre vai depender de 3 fatores, tá? Tem o primeiro fator, que é o fator tempo, que é o fator quanto tempo eu vou rodar essa campanha. Se eu vou rodar essa campanha 365 dias por ano, eu posso muito bem otimizar ela de 7 em 7 dias e tá tudo certo, tá? 7 em 7 dias é um tempo legal, para mim é o tempo perfeito, porque a campanha vai rodar em todos os dias da semana. Ou se eu tenho pouco tempo para otimizar a campanha, por exemplo, a campanha vai rodar por 5 dias. Cara, eu vou otimizar praticamente todos os dias a minha campanha. Ah, mas otimizar a campanha, ficar mexendo não atrapalha? Atrapalha, mas de novo, tráfego, ele vai atrapalhar o lado da gangorra do Facebook. Tem o lado da gangorra do gestor de tráfego. Às vezes a gente não pode ficar deixando o Facebook ficar viajando na maionese durante 5 dias. A gente que tem que ir ali e ir mexendo no nosso lado da gangorra para otimizar o mais rápido possível, porque a gente não tem tempo. Então, a primeira coisa que vai definir é o fator tempo. Quanto mais tempo tu tem, as otimizações podem ser mais espaçadas. Tem o fator filha caindo do penhasco. Como assim o fator filha caindo do penhasco? Cara, as campanhas são as filhas. As filhas, para elas aprenderem a andar, elas têm que cair e ela tem que ralar o joelho, e aí ela levanta, ela tem que ir ali sozinha. Só que, cara, se a tua filha estiver caindo do penhasco, tu não vai deixar ela cair, tu vai segurar ela. Então, isso aqui é o quê? É o fator resultado. Se o teu resultado estiver muito, muito, muito ruim, tu vai ter que otimizar a tua campanha. Ou seja, botei a campanha para rodar hoje, e aí amanhã, aí eu botei a campanha para rodar, rodou 2 dias, e aí, cara, durante 2 dias ela só gastou dinheiro no público do Brasil. E o resultado tá uma bosta. Cara, vai lá e estabelece os mínimos e máximos, mesmo que seja só depois de 2 dias. E o fator 3 é quem? É o Mairo te ligando. Quem que é o Mairo? O Mairo é, pra quem não sabe, é o Mairo Vergara, meu irmão. Eu faço o tráfego dele e às vezes o Mairo me liga: Pedro, esse resultado tá uma bosta, pelo amor de Deus, faz essa parada melhorar. Ou seja, é a pressão externa. Às vezes, quando a pressão externa bate, a gente tem que otimizar a campanha. São esses 3 fatores que vão dizer de quanto em quanto tempo otimizar, mas idealmente eu otimizaria de 7 em 7 dias. Beleza? Moçada, muito obrigado vocês do futuro que ficaram aqui comigo. Essa live foi uma live especial, afinal de contas agora eu tô na praia, espero que tomando uma aguinha de coco numa praia paradisíaca, e vocês estão aqui, guerreiros, firmes e fortes até o final da live. Hashtag Pessoas do Futuro. Muito obrigado, pessoas do futuro, por estarem aqui me assistindo. Vocês podem estar dizendo: ah, o Pedro tá com a vida fácil. Ué, eu tenho o cu que eu tô com a vida fácil, seu Zé Ruela. Agora é dia dos pais, domingão. Tu acha que o quê? Eu era pra estar no sofá ali, ó, descansando, relaxando. Mas não, tô gravando live aqui porque eu quero honrar o meu compromisso com vocês. Não pude estar presente ao vivo essa semana, mas o conteúdo tá sempre presente por aqui, moçada. E eu espero, assim, ó, do fundo do meu coração, que essa live tenha ajudado muito vocês a entender CBO. E pelo amor de Deus, implementem essa merda. Não adianta só entender, ficar no mundo das ideias e não implementar. A mágica vai acontecer na execução, beleza? Então, moçada, live fez sentido pra ti, te ajudou a aprender alguma coisa, marca a gente lá no Instagram, @SobralPedro_, tem um underlinezinho chato no final, e hashtag Pessoas do Futuro. Pessoas do Futuro, vocês são foda. Semana que vem, terça... Ah, e lembrando, live 44 tá aqui na descrição, tá? Vai ficar disponível só até sabadeira, mas vê até sexta, porque senão, assim, depois tu vai ficar chorando, tá? E semana que vem, terça-feira, vai ter outra fake live 54. Essa eu não gravei ainda. Eu nem, assim, ó, na real que eu não vou prometer, tá? Porque minha semana que vem eu vou abrir 5 carrinhos, tá corrida, mas eu vou tentar gravar outra fake live pra gente colocar na live 54 e vocês não ficarem uma semana sem conteúdo. Pode acontecer que eu não consiga. Se eu não conseguir, tá tudo bem, vida que segue. Se eu não conseguir, quando eu libero alguma das lives antigas pra vocês, tá? Talvez. Não vou garantir nada, mas eu espero conseguir gravar a fake live 54 pra vocês. De qualquer maneira, se não for na semana que vem,
Na outra semana já tô de volta de viagem e a gente faz a live 54 ou 55, ou seja, foda-se. Pessoas do futuro, vocês são foda. Muito obrigado pela presença de todo mundo. É nóis.